E aí, moçada, beleza? Meu nome é Ricardo, eu sou professor de Geografia aqui do cursinho ESAG e hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante nessa videoaula. E se é bastante importante, claro, né? Cai muito no vestibular. Vamos falar de indústria. Ou especificamente falaremos sobre como se dá a localização das indústrias no espaço geográfico. Então vamos embora, galera? Então, olha só, né? Antes de mais nada, amiguinho, é importante você perceber que o Brasil, ao longo do século XX, passou por um forte processo de industrialização. Essa industrialização foi apoiada em capitais nacionais e capitais estrangeiros, né? E é sempre bom ressaltar que houve uma forte intervenção, uma forte participação dos capitais estatais para viabilizar esse processo de industrialização do Brasil. E com isso, nosso país mudou bastante, né? Você pega o Brasil, por exemplo, antes de 1930, nossa economia era uma economia primária, né? Baseada basicamente em exportação de café e alguns outros poucos produtos primários. E o que aconteceu depois de 30 para cá? O Brasil deixou de ser uma economia primária, virou uma economia industrializada, diversificada, um dos maiores produtos internos brutos de todo o mundo, né? Hoje, especificamente, estamos em sétimo, tentando chegar na sexta posição, disputando ali com o Reino Unido. E vejam só, durante essa industrialização, num primeiro momento, as nossas indústrias ficaram fortemente concentradas no eixo Rio-São Paulo. E aí você deve estar se perguntando assim, né? Por que será que aconteceu isso? E a explicação é bem fácil, é bem simples, que é o seguinte, uma coisa bem lógica. As indústrias ficaram concentradas no eixo Rio-São Paulo porque valeu a pena. Né? E isso aconteceu não só com o Brasil, viu? Né? Com vários os países que passaram por industrialização, num primeiro momento, a tendência é essa, a indústria ficar concentrada em poucos lugares. Né? E isso se dá porque acontece o que a gente chama de economia de aglomeração. Galera, essa forte concentração espacial nesse primeiro momento, né, se dá pelo que a gente chama de economia de aglomeração, que também pode ser chamado de economia de escala. O que é isso? Leva ao pé da letra, né, o significado da expressão, ou seja, você está dizendo que quanto maior a aglomeração industrial, quanto mais essa forte aglomeração industrial, ela vai ser mais econômica, ou seja, vai reduzir os custos de produção para as empresas. E sabe por quê? Basicamente por causa desses fatores aqui. Primeiro deles, o fato de que quando um país começa a se industrializar, você não vai encontrar no país inteiro os fatores de produção da indústria. O que é fator de produção? Fator de produção seria o seguinte, são todos aqueles elementos que a indústria precisa para poder funcionar. Então, por exemplo, né, mão de obra, mercado consumidor, disponibilidade de energia, uma rede de transportes eficientes, matéria-prima e entre outros, né, meus caros? Mas esses são os principais. Então, quando um país começa a se industrializar, você não vai encontrar todos esses pré-requisitos espalhados por todos os lugares. São normalmente alguns poucos lugares que dispõem disso. E, além do mais, associa-se a isso que também há uma tendência de que, quando é criada, né, uma indústria no lugar, ela atrai outros tipos de indústria que são complementares a ela. Então, por exemplo, né, quando chegaram as primeiras indústrias automobilísticas aqui no Brasil, que vieram se instalar em São Paulo, qual que você acha que é o melhor lugar para se instalar uma indústria que fabrica pneus? Você percebe, amiguinho? Então, uma indústria atrai outra. E aí é por isso que vai aglomerando, vai ficando cada vez mais concentrado a indústria nesses poucos lugares. E outro atributo também que nós não podemos nos esquecer são os incentivos fiscais que são fornecidos, que já induzem a indústria a se instalar num determinado lugar. Né? O governo dá um incentivo, não é para a indústria não escolhe se instalar em qualquer lugar. O governo já direciona, se instale naquela cidade, se instale naquele estado. E qual cidade, qual estado? Normalmente naqueles que já se sabe que tem os fatores, os pré-requisitos, os fatores de produção que a indústria precisa.
Tá legal? Então o primeiro movimento é esse. A indústria vai aglomerando, vai concentrando, aquela primeira área industrial vai ficando cada vez maior, que chega um determinado momento que deixa de valer a pena. Sabe por quê? Porque aumenta o custo de produção. E se ficou caro agora, né, por exemplo, no caso do Brasil, São Paulo foi aglomerando indústria, E se chegou um momento que ficar em São Paulo começou a custar caro para as indústrias, o que fazer? Simples, né? As indústrias começaram a meter o saquinho nas costas e começaram a sair de São Paulo, do Rio, e procurar novos lugares. E aí a gente entra, portanto, num segundo momento, que é o momento de desconcentração industrial, que tem vários motivos que contribuem para isso. E, por exemplo, isso que eu acabei de falar para vocês, que, né, aumentou o custo de produção das indústrias, a gente chama de deseconomia de aglomeração. O oposto, não é? Se aglomerar reduz custo, a gente chamou de economia, né? Aglomerar, o momento que ficou caro essa aglomeração, portanto, a gente chama de deseconomia de aglomeração. Além disso, também um outro fator importante, nesse meio tempo, houve uma melhoria dos transportes. A evolução tecnológica dos transportes permite que as posições, as localizações fiquem mais flexíveis, inclusive, às vezes, até afetando aquele fato que eu falei para vocês sobre a complementaridade industrial. Porque hoje em dia, uma indústria que produz produto para uma outra não necessariamente precisa ficar na mesma cidade. Afinal de contas, você tem uma rede de transportes mais eficientes para levar esse produto para outra cidade. E, ademais, também temos que pensar que, nesse meio tempo, surgiram novos lugares. E o que aconteceu com esses novos lugares, essas novas regiões? Houve uma melhoria de infraestrutura para trazer indústrias para o seu território, né? Eles dispõem de uma mão de obra mais barata e, claro, né, entra também a política de incentivos fiscais, bastante agressiva, diga-se de passagem. E com isso, por exemplo, aqui no caso do Brasil, o que a gente está vendo aí nas últimas décadas? As indústrias saindo de São Paulo, saindo do Rio e procurando lugares no Sul, né? Em outros lugares do Sudeste, indo para o Nordeste, para o Centro-Oeste, enfim, né? Vários lugares têm recebido indústrias que saem do eixo Rio-São Paulo. E com isso, né, vejam vocês, a indústria no Brasil está ficando um pouco mais espalhada, está ficando um pouco mais dispersa, embora lembre-se de uma coisa, né? Lembrem-se de uma coisa. Ainda a maior parte das indústrias do Brasil estão fortemente concentradas no Sudeste, tá legal? Repetindo, amiguinho. Então, as indústrias estão se dispersando pelo Brasil, mas ainda há uma grande parte das indústrias estão concentradas na região Sudeste. Belezinha, coleguinha? Até uma próxima, então.